Olá, quinta-feira, dia 30 de março. Peçamos ao Espírito Santo, que vem em nosso auxílio e nosso socorro, iluminar os nossos pensamentos, controlar as nossas palavras, encher o nosso coração de muita paz e amor. A reflexão que nós vamos fazer se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, no capítulo 8, versículos de 51 a 59. Naquele tempo disse Jesus: se alguém guardar minha palavra, jamais verá a morte. Disseram-lhe os judeus: agora sabemos que tens demônio. Abraão morreu, os profetas também, mas tu dizes: se alguém guardar minha palavra, jamais provará a morte. És porventura maior que o nosso pai Abraão, que morreu? Os profetas também morreram. Que pretende ser? Jesus respondeu: se glorifico a mim mesmo, minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, de quem dizeis é nosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se eu dissesse, não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele o viu e encheu-se de alegria. Disseram-lhe então os judeus: não tens ainda 50 anos e vistes Abraão? Jesus lhes disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então apanharam pedras para atirar nele. Jesus, porém, ocultou-se e saiu do templo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Mais uma vez, Jesus dirige as palavras àqueles judeus e ele dirige essas palavras ao nosso tempo. Porque Jesus diz que quem vive a palavra jamais morrerá. E aqui é necessário que realmente nós precisamos acreditar que Jesus é Deus. E Deus realmente trouxe Jesus para que ele nos salvasse e nos desse a oportunidade de, através dele, viver a vida no reino dos céus. Quando Jesus diz àquele povo, eles se assustam, mesmo conhecendo as Escrituras, essas mesmas pessoas duvidam do próprio Cristo. Nós, quando ouvimos a oração que antecede a proclamação do Evangelho nas missas, o padre diz que o Senhor esteja convosco e nós dissemos: Ele está no meio de nós. Quando nós dizemos essa palavra, Ele está no meio de nós, não é simplesmente uma resposta. É uma profecia que nós estamos dizendo que Jesus está no meio. E também é dizer que eu creio, Jesus está no meio de nós. Jesus está comigo. Nós devemos pensar muito bem quando nós damos algumas respostas, porque a palavra se torna vida, a palavra tem poder. E quando nós dissemos que Jesus está no meio de nós, nós precisamos realmente crer. E qual é o modo que Jesus está no meio de nós? Jesus está no meio de nós nos momentos bons em que vivemos, nos momentos bons em que se alegramos, nos momentos da nossa vida em que realmente nós sentimos amor, união. Mas Jesus, Ele está também no meio de nós nos momentos mais difíceis, em que nós, com certeza, ou já passamos, estamos passando, ou iremos passar. Jesus está no meio de nós em todos os momentos. Jesus se faz presente
justamente porque Ele quer cumprir toda a sua palavra através da nossa vida. Porque em outra passagem nós vamos ver: se você está cansado, dá a Ele o seu fardo, porque o fardo de Jesus é leve e suave, e Ele nos ajudará a carregar, a passar esses momentos de maior dificuldade em que nós nos encontramos, seja ele qual for, seja ele por problemas familiares, seja ele por problemas financeiros, seja eles por problemas de saúde. Nós precisamos crer, Ele está no meio de nós. Essa palavra, ela deve invadir o nosso coração e servir como algo que nos fortifica, não simplesmente uma resposta jogada de qualquer maneira, mas quando nós falamos, Ele está no meio de nós, é crer que esse mesmo Jesus que falou àquele povo, que quem crê na palavra dele jamais morrerá, nós precisamos tomar posse daquilo mesmo que nós falamos. Ele está no meio de nós, nós cremos em sua palavra, jamais morrereis, por mais dificuldade que eu esteja passando, por mais tribulações, por mais necessidades financeiras, de saúde, que possa estar ocorrendo na minha vida, Jesus está no meio de nós. E Ele veio para nos salvar, para nos libertar, para nos curar. Jesus cumpre com a sua palavra, Jesus cumpre com aquilo que o próprio Deus lhe deu como grande missão. E é necessário que nós deixemos de simplesmente falar de Jesus como um personagem da história. Que nós possamos parar de tratar Jesus como algo que já passou. Que nós deixemos de imaginar que a sua palavra foi aplicada só nos tempos mais antigos. Não. Jesus se faz presente. Jesus é atual. Jesus está vivo. E como nós respondemos, Ele está no meio de nós. Peçamos que o Espírito Santo fortifique o nosso coração. Coloque sabedoria em nossos pensamentos, para que nós possamos verdadeiramente crer nesse Cristo, que é verdade, palavra e vida. Que nós possamos entender que esse mesmo Jesus que caminhou nesse tempo há 2000 anos atrás é o mesmo Jesus que caminha conosco nos dias de hoje. Que nessa quinta-feira de adoração possamos pedir a Ele: Senhor, perdoe pelas minhas desconfianças, dá-me um coração que crê em Ti, Senhor. Que Deus abençoe a todos. Tenhamos uma quinta-feira santa e até amanhã.